Escrivão. É bom ou é bomba? Então, gente, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre um livro que uma amiga minha indicou, que se chama Bartleby, o Escrivão. É um livro que é muito famoso no nicho dela, né, na filosofia e também na literatura. E eu vou fazer uma associação entre Bartleby e, nossa, falar essa palavra é difícil, né? Bartleby. Eu vou falar com essa pronúncia, assim, mais abrasileirada, porque afinal estamos no Brasil e eu falo português. E eu vou fazer uma associação entre o Bartleby e o fetichismo da mercadoria. Mas vamos lá. Primeiramente, vou começar já lançando a minha tese, que é: o Herman, que é o autor do livro, ele é apenas um homem comum. Mas as interpretações podem vir a fazer dele uma espécie de deus, uma espécie de gênio. Realmente, uma obra ela nunca está presa aos limites que o artista delimitou. Ela pode se expandir, pode ser algo que vai ter um significado mais profundo do que o próprio autor imaginou que teria. Mas quando essa expansão é orgânica? E quando que ela não é orgânica? Essa é a minha questão. Essa obra foi escrita, então, pelo Herman Melville, que é um escritor estadunidense, mais conhecido por ter escrito Moby Dick. O escritor em vida não recebeu muito reconhecimento, mais de 20 anos depois da morte dele que a obra foi revisitada. A minha maior questão, então, vai ser como os escritores estadunidenses e ingleses são enaltecidos por serem de países hegemônicos. A autenticidade do sucesso, das obras, dos clássicos deles, realmente é algo natural? Porque, assim, esses países, eles vão, por serem países hegemônicos, eles vão querer fazer uma hegemonia cultural, uma hegemonia de não só territorial, não só de conquistas políticas, conquistas econômicas e bélicas, mas também esse soft power que a gente fala, né? Que é uma hegemonia cultural e intelectual que acaba trazendo uma ideia de supremacia daquele povo, uma ideia de que aquele povo são os donos da cultura, são os donos do intelecto e da capacidade de pensar. E os Estados Unidos não é conhecido como um país culto. Quando a gente pensa assim, nessa hegemonia cultural, a gente tem muito mais tendência a pensar na Europa, a pensar nos países, na França, principalmente em termos de escrita e tudo mais, ou na Alemanha, na Inglaterra, enfim. Mas as obras, tanto dos ingleses quanto dos estadunidenses, não necessariamente são ruins, mas o processo de tornar-se um clássico, muitas vezes, não é algo natural, não é algo orgânico. E aí é a questão. A introdução da edição que eu li começou falando como o Moby Dick tomou proporções interpretativas astronômicas que o próprio autor negou, mas não foi ouvido. Moby Dick é um livro que tem um tema específico, mas as interpretações sobre esse livro foram extrapolando e hoje em dia existem interpretações que colocam Moby Dick como uma história sobre a luta entre o bem e o mal, uma história sobre o universo. Então, o autor, ele não via o livro dessa forma, ele não escreveu pensando aquilo. Mas a academia, por assim dizer, né, literária, consagrou Moby Dick enquanto um livro que tem um significado profundo, oculto. E o Herman, ele nega isso. Ele vai negar em vida, né, no tempo que ele teve, no pouco sucesso que ele teve, de que ele havia escrito o livro como uma metáfora. Então, o livro, para ele, não era uma metáfora. E aí, o que acontece? Seria o Bartleby um personagem pensado para ser tão grande quanto os críticos literários e os filósofos, doutores em filosofia fizeram dele? Seria o Herman um gênio? Então, vamos pensar aqui sobre a história.
O Bartleby, ele não se assemelha a Moby Dick, que pode ser associado a influências shakespearianas na escrita e tal, mas ele seria um livro que iria ser precursor de um Kafka, porque, o que eu considero inclusive uma grande honra e um desafio ter sua escrita comparada à de Kafka, porque o livro ele traz ele tem um gostinho dessa sensação de angústia, de um pesadelo kafkaniano, só que bem menos intenso do que os livros de Kafka trazem. Por exemplo, o niilismo, por assim dizer, de Bartleby, por assim dizer que eu digo, é a forma como as críticas tratam, como a própria introdução tratou, né? É uma coisa que contagia todos ao seu redor, que causa uma sensação de impotência e tudo mais. E aí, enfim, a história em si. Vou contar aqui um resuminho da história. Primeiramente, a história não é contada a partir do ponto de vista do próprio Bartleby, e sim do chefe dele. E por quê? E a primeira coisa que eu me perguntei foi, por que a história não é contada a partir do ponto de vista dele? E eu imagino que ele não teria energia suficiente para escrever. Escrever envolve pensar, agir, viver, e o Bartleby está em outro estágio que não é esse. Quem narra a história, então, é o chefe, que é um advogado, e ele é um homem que busca a calmaria, a segurança, ele não se aventura. Para ele, menos é mais. Ele quer um trabalho fácil, rentável. Inclusive, ele fala que raramente perde a calma e ainda mais raramente se entrega a uma indignação perigosa com as injustiças e afrontas. Então, ele era uma pessoa até um pouco insensível, indiferente, egoísta, um sobrevivente, por assim dizer. Mas ele acabou se interessando profundamente pelo Bartleby e ele vai ter uma postura muito paternalista em relação ao Bartleby. A primeira impressão que ele tem sobre o Bartleby é que ele é um homem delicado, respeitável, sóbrio e sereno, mas à medida que o tempo passa, o Bartleby vai se mostrando cada vez mais apático. No início ele fazia um pouco das atividades e tudo mais, mas em um dado momento ele começa a querer não fazer as coisas. No início eu fiquei até um pouco assim, será que o livro vai tratar da recusa de fazer aquilo que a pessoa não está sendo paga para fazer? Porque, por exemplo, no início da história, ele não faz as coisas que estão para além do seu próprio trabalho. Porque ele é um escrivão, o trabalho dele é aquele, o trabalho dele não é ir na feira, não é fazer um favor ali para um outro colega de trabalho, ou fazer um favor para o próprio chefe. Então, no início, eu fiquei pensando, talvez a questão dele seja essa desobediência de não vou fazer algo que não fui pago. E eu até pensei que... Eu até me solidarizei no início, porque quando eu trabalhava no shopping, a gente tinha que chegar, as funcionárias tinham que chegar meia hora mais cedo pra limpar e pra limpar a loja, né, varrer e tudo mais, e pra organizar as roupas. E essa meia hora que a gente chegava mais cedo não era remunerada. Então, em um dado momento, eu falei, olha, preferiria não chegar mais cedo. E a minha chefe na época, a gerente, ela ficou muito chateada, a gente travou uma guerra silenciosa até o momento que eu não aguentei mais e pedi demissão. Não só por isso que eu pedi, mas enfim. Então, eu entendo essa sensação de não querer fazer algo que é explorado, que tá para além do nosso trabalho. E só que não. Ele começou a cada vez mais não querer fazer as coisas e começou a entrar numa seara da própria profissão dele. E aí ele tem um jargão que preferiria não. Na edição que eu tô lendo está escrito preferiria não fazê-lo, mas ele em outras edições preferiria não. E aí o chefe dele vai ficar muito espantado diante da honestidade, da recusa, do não fazer dele. E, inclusive, mais difícil do que achar alguém que não quer fazer... É muito difícil, assim, estar diante de alguém que é honesto sobre a sua própria apatia, sobre o seu próprio desânimo ou tristeza, sem se importar com o social, sem se importar com o que os outros vão pensar, ou sem ter qualquer consideração ao outro, porque em um dado momento, inclusive, os colegas tiveram que começar a fazer o trabalho dele. Então, ele era muito firme na sua decisão de não fazer as coisas. E o chefe dele fica tão estarrecido
que ele não consegue demitir, que ele não consegue fazer nada. Ele fica, meu Deus, ele fica sem reação. Mas ao mesmo tempo ele fica, dentro de si, ele fica muito irritado. Ele inclusive fala, nada irrita tanto uma pessoa ansiosa quanto uma resistência passiva. E aqui eu comecei a migrar minha identificação para o chefe, porque eu também me irrito muito com pessoas passivas agressivas, com pessoas que têm estão sempre nessa postura calma, serena, que não se abala, mas que estão incomodando os outros, que estão fazendo algo que está sendo ruim para o coletivo ali. E aí o livro vai começar a causar uma sensação de ansiedade e irritabilidade. Então o livro faz a gente sentir alguma coisa. Os agitados não sabem lidar com essa passividade inabalável e com essa indiferença a ponto de não conseguir nem... Ele não se importa nem quando o chefe às vezes tenta ser mais duro, ele também não se defende, etc. Então, forma-se essa sensação. E aí, no final da história, o chefe dele não consegue, decide demiti-lo, não dá certo, ele não vai embora. E aí o chefe é obrigado a se mudar para outro escritório, criar outro escritório de advocacia em outro lugar. E o Bartleby fica lá no prédio sozinho. E aí vem pessoas novas e alugam a sala. E aí eles tentam tirar aquele cara de lá que tá lá. Entra em contato com o antigo chefe e fala, vem aqui buscar a sua responsabilidade. E ele fica, eu não tenho responsabilidade, eu não conheço ele. Às vezes que eu perguntei sobre a vida dele, ele falava, preferiria não responder, né, no caso. Preferiria não falar sobre a vida, falar sobre quem ele é, sobre se ele tem família, se ele tem algo. Ele comia muito pouco, apenas o que ele pedia para um garoto que trabalhava lá, como tipo um jovem aprendiz, para comprar uns bolinhos para ele, e aí assim ele vivia. E aí, no final das contas, as pessoas que alugaram a sala comercial chamam a polícia e ele é levado preso. E no final, o chefe vai visitar ele na prisão e conversa com um homem que trabalha na prisão, que é que faz a comida lá da prisão. E aí ele pede pro cara fazer uma comida pra ele, sabe? Cuidar dele, porque ele já estava sentindo uma sensação de empatia para com o apático Bartleby. E aí, o Bartleby se recusa a comer e no final morre de inanição por não se alimentar. Então, spoiler, né? Bastante spoiler aqui, contei a história inteira para poder falar. Concluindo, pesquisei algumas perspectivas sobre qual seria o sentido aí dessa história. E aí existe uma corrente mais política que coloca o Bartleby como um desobediente civil. Na época que essa história foi escrita, um pouco antes, foi escrito o livro Desobediência Civil, de um autor estadunidense, que agora me fugiu o nome, acho que é Henry Tuller, algo assim, que é um livro que eu li na época da faculdade e é muito interessante sobre Esse livro ele foi muito aplicado pelo Gandhi. O Gandhi leu, e ele, quando ele fazia faculdade na Inglaterra, ele leu esse livro, e aí ele aplicou muito na resistência pacífica na Índia, que é, por exemplo, os ingleses só deixavam os indianos comprarem tecido da Inglaterra. E aí o que os indianos fizeram? Não vamos mais comprar, a gente vai produzir o nosso próprio tecido. Os ingleses só deixavam os indianos comprarem o sal da Inglaterra pelo preço que a Inglaterra queria vender o sal. Os indianos fizeram o quê? Nós vamos fabricar o nosso próprio sal. Como? Vocês sabem? A gente vai aprender e a gente vai fabricar. Então, em um movimento de desobediência civil coletiva, as pessoas começaram a se mobilizar e assim, aos poucos, eles foram quebrando o domínio colonial inglês na Índia. Isso é desobediência civil. E aí as pessoas colocaram o Bartleby como um desobediente civil? Não acho que é o caso, porque o Bartleby, ele não é uma pessoa que tem essa paixão, esse fogo de falar, eu sou um revolucionário. Porque, assim, lutar é algo que demanda energia, sabe? A gente tem que transformar a nossa raiva em motor pra lutar por algo.
Então, desobedecer de maneira ativa não é a mesma coisa do que o que ele fazia. Ele não estava desobedecendo, ele só estava tão apático que ele não fazia nada. E aí, eu penso que se eu fosse fazer uma análise sobre essa obra, eu colocaria ela muito mais no campo da psicologia, porque para mim ele tem um comportamento extremamente depressivo. Então, para mim, seria mais interessante entendê-lo a partir da psicologia do que da política. Uma pessoa, vamos trazer para a vida real, uma pessoa que não quer fazer nada, que não se alimenta direito, que com certeza não se higieniza direito, que não consegue trabalhar, mas que também não consegue se divertir, que não consegue ter laços de colegas, de famílias, que não consegue se importar com os outros e nem consigo mesma, e que no final essa apatia faz essa pessoa definhar, emagrecer e morrer. Para mim, isso é algo muito mais próximo de uma depressão, de um quadro depressivo, do que de uma pessoa que está fazendo algo social, que tem um ideal, que tem um porquê, sabe? Assim, que tem... Eu nunca colocaria o Bertoldi nesse campo. E, inclusive, eu não sinto nem que é burnout, porque eu fiquei pensando, né? Será que poderia ser uma coisa de cansaço da vida, do trabalho? Poderia ser, mas burnout é pouco para o que ele tem, né? Geralmente, pessoas com burnout, elas não sentem o cansaço da vida, elas sentem um cansaço do capitalismo, de ter que trabalhar nesse sistema. Inclusive, é muito importante a gente pontuar que o trabalho, ele não tem nada a ver com capitalismo. Mesmo se a gente não vivesse numa sociedade capitalista, nós iríamos trabalhar. Então, querer trabalhar é algo que é social e que é algo vital. Todas as civilizações tiveram trabalho, porque o trabalho é como a gente consegue alimento, é como a gente consegue se manter, se aquecer. Então, o trabalho, ele não é algo que o ser humano, em seu estado natural, não vai querer fazer, sabe? O problema é que o trabalho não precisaria ser ruim da forma como ele não precisaria ser explorado, ele não precisaria ser para alguns enquanto outros não trabalham, né? Ele seria coletivizado e a coletivização do trabalho iria suavizar o trabalho. Mas, enfim, essas são outras searas. Eu só quero dizer que a recusa do trabalho ou a recusa de qualquer outra coisa, porque a recusa dele não é só sobre trabalhar, né? É sobre viver, por assim dizer. Não tem nada a ver com uma desobediência civil, com algo político também, tá? Então, assim, concluindo o que eu falei lá no início sobre a questão... Essa é a minha perspectiva, né? Sobre o livro. Acho que é um livro que poderia ser lido sob uma ótica a partir da psicologia e não sobre outra ótica. O que eu falei no início sobre o autor o livro ele é curto e ele é legal, ele não é bomba, ele é bom, mas ele não é um livro genial, sabe? Ele é bom, ele faz a gente sentir algo, que acho que é o propósito da arte, é a gente sentir alguma coisa e ele faz a gente sentir. Pra mim, ele me fez sentir ansiedade, vontade de dar um saculejo assim no Bartleby. Mas ele não é um livro brilhante, ele é um livro legal, normal. Não é uma escrita que extrapola, uma escrita incrível, não é uma escrita também que extrapola o ser e pode se conferir uma espécie de genialidade ao texto do autor. Se a gente parar pra pensar, assim, autores como Conceição Evaristo, e com certeza Conceição Evaristo sempre vai ser um marco pra mim sobre o que é bom. Mas autores como ela têm uma contribuição muito mais genial, porque a sua escrita é visceral, é sobre escrevivência, sobre um sentido profundo atribuído graças ao fato da autora ter esse sentido profundo também. E é uma escrita poética. Então, Bartleby não é assim. É legal, mas existe um quê de fetichismo da mercadoria, que faz com que aquela mercadoria, aquele texto, aquele autor, aquela obra, por ser de um local hegemônico, que quer se colocar como um local que é o centro do mundo, inclusive o centro intelectual, cultural, de escrita, faz com que a obra
seja algo para além do que ela realmente é. Então, toda essa discussão em torno da obra e tal, eu acho que tem um pouquinho dessa questão política por trás. Porque o mercado, ele consegue criar sentidos místicos sobre as coisas e atribuir valor às coisas que não têm tanto valor assim. Então, essa é a minha opinião sobre a obra. E espero que vocês gostem, espero que vocês leiam e tirem suas próprias conclusões. E é isso aí. Até mais.